Olá, veja agora o que é notícia no Parlamento de Minas. Violência contra militantes por reforma agrária preocupa a comissão. Minas pode ter semana do audiovisual e estímulo à preservação de acervos fotográficos. Lei proíbe repasse de recursos públicos a condenados por trabalho escravo. Fique com a gente, o Jornal da Assembleia já está no ar. Uma audiência da Comissão de Direitos Humanos homenageou Robinson dos Santos Guedes, líder do movimento pela reforma agrária em Uberlândia. Ele foi assassinado em março, em um assentamento na região. A morte dele reacendeu os debates sobre a violência dos conflitos fundiários no Triângulo Mineiro. O assassinato de uma liderança histórica do Sem Terra no Triângulo Mineiro motivou a ida da Comissão de Direitos Humanos a Uberlândia. A audiência pública foi marcada por homenagens a Robinson dos Santos Guedes, o Bob, de 62 anos, morto com um tiro na cabeça no dia 7 de março. No início, 1 minuto de silêncio. Familiares, amigos e moradores de vários acampamentos cantaram músicas que pedem a reforma agrária no Brasil. Muito emocionados, os participantes descreveram Bob como um líder incansável, estrategista na luta pela reforma agrária e formador de outras lideranças. A viúva dele contou que o crime aconteceu no assentamento Dom José Mauro, em um distrito de Uberlândia. Ele não oferecia risco, mas ele oferecia um risco para uma outra população, que era tamanha a inteligência que ele tinha. Quando ele falava de reforma agrária, quando ele levava as pessoas para estar acampando, ele falava como vamos entrar e como vamos sair, sem machucar ninguém, sem fazer mal para ninguém. O inquérito policial se encontra em fase de conclusão, né? E a gente vai analisar nesse último momento a viabilidade e se existem os pressupostos necessários para uma representação da prisão preventiva. Nós queremos justiça por Bob, responsabilização de quem o assassinou, prisão dos seus assassinos, mas também que essa morte possa nos fazer unir forças e cobrar das instituições o avanço das políticas de reforma agrária. Na região do Triângulo, os conflitos fundiários são constantes, com ameaças de morte e perseguições. Podem vir de fora ou até de gente que quer furar fila para ter um lote, como contou esta coordenadora de um acampamento que vive sob proteção policial. Além da ameaça dos latifundiários, daqueles que estão de fora, existe também, sim, essa ameaça dentro dos acampamentos. Pessoas que chegam, ele quer um lote, você não tem um lote para dar para ele, ele exige, ele quer, ele acha que ele tem todo o direito, mas ele não acampou, ele não pleiteou, ele não lutou, ele não passou por todo aquele processo que os outros passaram. A regularização é um dos pontos fundamentais para acabar com a disputa. Por quê? Porque cada um vai ter a sua carta de posse, vai ter o seu lote. De acordo com a superintendente do INCRA em Minas, para resolver os problemas do assentamento onde atuava Bob, será feito em breve o georreferenciamento da área, com a ajuda de emendas parlamentares. Procedimento essencial para dar a titulação às pessoas que vivem ali. Segundo ela, problemas jurídicos, falta de infraestrutura do órgão e o principal, dinheiro para indenizar terras desapropriadas, atrasam os processos. Nós estamos, de um lado, autorizando com um recurso de emenda parlamentar que a universidade faça o georreferenciamento do assentamento, então eles vão fazer todo o levantamento da situação fundiária do imóvel, levantar o perímetro todo, a situação das áreas de reserva, que também estamos num processo de negociação com o IEF para que ela esteja dentro da regularidade legal, senão a gente não consegue regularizar esse assentamento. Vamos olhar a situação de cada um dos lotes. Tem muitos processos judiciais históricos e ocupações históricas que foram também travando no caminho. O INCRA tem buscado alternativas, orçamento e negociação também com os proprietários de terra para conseguir atender esse direito tão importante. Exigir do povo comprovação de título de propriedade para dar a eles direito à política pública faz com que o território fique vulnerável e os conflitos aconteçam lá dentro. Moradores de acampamentos relataram ainda o desequilíbrio de forças na luta pela terra no Triângulo Mineiro. Este procurador do Ministério Público concordou com a população
e defendeu uma revisão legislativa para que as instituições sejam mais rigorosas na análise da função social da terra, como estabelece a Constituição Federal. Os imóveis que não cumprem a função social, eles não podem ter a mesma proteção possessória daqueles que cumprem, né? Nós estamos tratando de forma igual, desiguais. O projeto que estimula o empreendedorismo dos cuidadores de pessoas com deficiência teve o parecer aprovado na Comissão do Trabalho. Uma proposta do deputado Dr. Jean Freire acrescenta à política estadual dos direitos das pessoas com deficiência o apoio ao empreendedorismo. O foco é o estímulo à economia popular visando as famílias e responsáveis por esse segmento da população. O projeto de lei tramita em primeiro turno e tem o objetivo de criar alternativas para o suporte, formação e desenvolvimento de atividades econômicas para garantir a autonomia financeira das famílias com pessoas com deficiência. Esta semana, a Comissão do Trabalho realizou também uma audiência pública para debater a saúde mental dos trabalhadores. A decisão do governo federal de adiar para o ano que vem a cobrança da gestão de riscos psicossociais pelas empresas foi o foco do encontro desta segunda-feira. Convidada da audiência, a auditora fiscal do trabalho esclareceu como os problemas de saúde mental devem ser mensurados no ambiente profissional. Vão ter que avaliar ali dentro do ambiente de trabalho como que o trabalho está organizado, qual que é a forma de gestão que a empresa está utilizando, como que está sendo o estímulo à produtividade, se há exposição indevida de trabalhadores, se há estímulo abusivo de trabalhadores, se há metas abusivas. Essa gestão de riscos psicossociais passou a ser prevista explicitamente na norma regulamentadora número 1 do Ministério do Trabalho e Emprego e a mudança entra em vigor no final de maio. A fiscalização do cumprimento da norma, porém, só começa a valer em maio do ano que vem, com a possibilidade de aplicação de multas. Entre 2023 e 2024, os afastamentos do trabalho por questões de saúde mental cresceram quase 70%, segundo os dados da Previdência Social. Nós estamos com uma fábrica de adoecimento mental dentro das empresas, da fábrica, da mina, dos hospitais, das escolas, da polícia. Nós não podemos dar prazo para algo que já está aí. Existe lei, existe conhecimento, existem profissionais capazes. O que eles não querem é mudar o sistema de trabalho. Segundo a FIENG, que representa o setor industrial mineiro, o pedido de adiamento da exigência foi pela necessidade de esclarecer como a norma deve ser implementada e fiscalizada. Em paralelo a isso, nós percebemos alguns setores já sofrendo fiscalizações punitivas com a aplicabilidade da norma que ainda não estava vigente. E, além disso, trazendo obrigações extra-normas. Então, o Ministério do Trabalho ele ficou de publicar um manual de instrução orientativo, isso foi compromisso feito naquele momento, e isso vai acontecer em junho. Autor do requerimento para a realização da audiência, o deputado Betão ainda lembra que a pauta se relaciona a outra, que ganhou destaque nos últimos meses em todo o país. Que é o fim da escala 6x1, que isso afeta diretamente, as condições psíquicas dos trabalhadores, por causa da jornada de trabalho, Então, são coisas que se complementam. A Comissão de Cultura aprovou pareceres de 2 projetos de lei. O primeiro cria a Semana Estadual do Audiovisual Mineiro e o outro trata da criação de fototecas no estado. Passou pela Comissão de Cultura em primeiro turno, projeto de lei que cria a Semana Estadual do Audiovisual Mineiro Guilherme Fiuza Zenha, a ser celebrada anualmente na primeira semana de maio. A data leva o nome do cineasta mineiro que teve o seu trabalho exibido em mostras internacionais e comercializado para diversos países. Fiuza faleceu em maio do ano passado, mesmo mês em que será celebrada a data. Nada mais justo do que fazer essa homenagem. Espero que esse projeto prospere e vá para o plenário, já está preparado para isso em primeiro turno. Em breve a gente tenha como homenagear não só o Guilherme Fiuza, mas o audiovisual de Minas Gerais, que cada dia cresce, inspirado por figuras como ele. A comissão aprovou modificações ao texto do projeto de lei, que trata sobre a criação de fototecas em Minas Gerais. Originalmente, o PL autorizava o Estado a criar uma fototeca para guardar o acervo mineiro. Com o parecer da comissão, a proposta agora é alterar a política cultural de Minas para que os equipamentos culturais já existentes no estado fiquem responsáveis pela preservação e divulgação dos acervos fotográficos.
Em alusão ao 1º de maio, a deputada Andréia de Jesus falou sobre a necessidade de avanços na garantia de direitos aos trabalhadores, em especial às empregadas domésticas. Vou mandar um abraço especial para as domésticas, né? Boa parte da minha vida eu fui doméstica e eu sei o quanto é imprescindível o trabalho dessas mulheres, mas ainda é um trabalho, uma profissão subvalorizada e muitas ainda estão sendo resgatadas no trabalho escravo. Então, a gente segue lutando também para que não exista mais trabalho escravo no estado de Minas Gerais, que é recorde nesse país. Às vésperas do Dia Internacional do Trabalhador, Minas Gerais ainda ocupa o triste 1º lugar na lista suja, que mostra os empregadores que submeteram seus funcionários a condições análogas à escravidão. Uma nova lei aprovada na Assembleia quer inibir esse tipo de crime. O texto proíbe o repasse de recursos públicos a pessoas físicas ou jurídicas que estejam na lista. A escravidão foi oficialmente extinta no Brasil em 1888. 137 anos depois, ela ainda assombra parte da população, mas hoje com outra cara. Não há mais grilhões, pelourinhos, chibatas, mas alojamentos em péssimas condições lembram as antigas senzalas. As manchetes mostram frequentemente trabalhadores resgatados em condição degradante. Isso é crime, está lá no artigo 149 do Código Penal Brasileiro. Uma parte da força de trabalho do nosso país, principalmente os mais necessitados, ainda espera se libertar do trabalho análogo à escravidão. Enquanto esse dia não chega, o poder público tenta dar respostas e ampliar punições a empregadores que submetem funcionários a situações semelhantes à de escravizados. Hoje em dia, o que nós consideramos trabalho escravo? Quando a pessoa é submetida a jornadas exaustivas, a condições de trabalho degradantes, sem saneamento básico, sem água potável, sem acesso à segurança e saúde no trabalho, submetida à servidão por dívida. Uma lei aprovada na Assembleia e que já está valendo proíbe que o Estado destine recursos públicos a pessoas e empresas que estejam na chamada lista suja do Ministério do Trabalho e Emprego. O projeto que deu origem à Lei 25.180 de 2025 é do deputado Cristiano Silveira, do PT. Claro que isso por si só não garante que esse tipo de prática não seja adotada. Nós aqui, a Assembleia, tem uma limitação constitucional de poder legislar sobre a matéria, que às vezes as pessoas perguntam, mas você não podia fazer uma lei endurecendo mais a pena, punições, multas? Não podemos porque nós não temos prerrogativa constitucional para isso. No caso, o Congresso Nacional. Dentro daquilo que nos cabe, nós temos competência, aí a gente vai pensando quais são medidas que podem ser adotadas e vai criando aí todo um trabalho de cerceamento da prática do trabalho escravo aqui em Minas. Cadastro de empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão. Esse é o nome formal da lista suja. Ela foi criada pelo Ministério do Trabalho em 2003 e é divulgada 2 vezes ao ano. Funciona assim: quando auditores fiscais constatam alguma situação degradante, é feito um auto de infração, um registro de irregularidade. Aí é aberto um processo administrativo e os empregadores têm direito de se defender. O nome só vai parar na lista quando o processo é concluído, a infração comprovada e não há mais possibilidade de recursos. E fica lá por até 2 anos. Na última publicação da lista, aparecem 745 nomes de pessoas que tratam semelhantes como escravizados. E Minas Gerais tem o nada honroso 1º lugar. É o estado com o maior número de trabalhadores nessa situação. Foram 159 casos no último semestre. Os campeões da lista suja são o agronegócio e a mineração. Tem crescido ainda o número de vítimas entre as empregadas domésticas. A desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho, Paula Cantelli, coordena um programa de enfrentamento a esse tipo de crime em Minas Gerais, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça. Ela considera a nova legislação um avanço importante, já que a lei federal só impede contratos do governo com pessoas condenadas na esfera criminal. E um processo judicial pode demorar muitos anos para acontecer. É da competência da Justiça Federal.
laboral. Então, o processo vai ter que tramitar lá, isso demora, tem que instruir, tem que ter sentença, vários recursos. Para a empresa ser inserida na lista suja, que é esse cadastro de empregadores, ela passa por um processo administrativo, onde é respeitado o contraditório, a ampla defesa, ela tem direito a recurso, né, daquela inserção, daquele auto de infração, mas ele é mais célere. Então, isso é um passo importante. Basta estar o nome da empresa nessa lista suja que ela não vai ter direito a participar de licitações e, nos termos da Lei 25.180 de 2025, ela não poderá receber recursos públicos. E para falar sobre esse assunto, está comigo o jornalista Heitor Peixoto. Boa noite, Heitor. Boa noite, Anitta. Boa noite a todos. Heitor, o trabalho escravo, esse tema tão triste, né, também esteve presente em requerimentos aprovados hoje? Pois é, Janita, mostrando que essa situação de enfrentamento, de uma situação gravíssima que a gente vê ainda no estado de Minas Gerais, não fica só na formulação de leis, que já são por si só muito importantes, como a gente viu nesse exemplo aí. Temos também os requerimentos aí de informações, de providências que os deputados aprovam no dia a dia aqui da Assembleia. E, Janita, o trabalho escravo ele é uma preocupação, né, permanente, especialmente na Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social aqui da Assembleia. A comissão, ela inclusive recentemente selecionou esse assunto como o tema em foco, né, que é exatamente, dentro do Assembleia Fiscaliza, é uma ação de monitoramento intensivo das comissões em cima de políticas públicas do Estado. Todas as comissões escolheram em temas e o tema da Comissão do Trabalho é exatamente esse enfrentamento aí do trabalho escravo aqui em Minas Gerais. E aí, dentro aí da sua pergunta, né, Jonita, a Comissão do Trabalho, ela aprovou 3 requerimentos hoje e a gente vai ver esses requerimentos aqui na nossa tela com a ajuda, mais uma vez, aqui na nossa equipe. O primeiro deles é um pedido de informações aí sobre ações, pedido de informações aqui à SEDES, a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, sobre quais ações a SEDES já fez e quais pretende fazer neste ano, Joanita, em relação a essas pessoas que são resgatadas em situação análoga à escravidão. E aqui, nesse primeiro requerimento, é um pedido de informação geral para o Estado inteiro. Bom, mas no nosso segundo exemplo aqui, a gente tem uma situação específica que muitas pessoas talvez tenham acompanhado aí ao longo dos últimos dias. É um pedido de providência à própria SEDES, a Secretaria de Desenvolvimento Social, para que dê prioridade no acolhimento em saúde, assistência social e demais políticas para as pessoas resgatadas em trabalho escravo. E aqui o caso concreto é no município de Planura, no Triângulo Mineiro. Esse caso repercutiu bastante na imprensa, também nas redes sociais, porque há menos de uma semana, auditores aí do Ministério do Trabalho encontraram em situações de trabalhadores submetidos aí à violência física, psicológica e jornadas exaustivas de trabalho. A gente chegou a ver um absurdo aqui, Jonita, de pessoas, né, de trabalhadores que tiveram tatuados no próprio corpo as iniciais do empregador, do patrão, aí como um símbolo de posse, né? Uma coisa que a gente não imaginava ver no século XXI, foi encontrada aí pelos auditores. Uma situação gravíssima que os deputados também estão pedindo providências aqui de acolhimento a essas pessoas. E o último requerimento ali, um pedido de prorrogação do edital para composição aí desse instrumento que é o Comitrate, um comitê aqui em Minas Gerais, Joanita. Esse comitê, ele envolve aí questões relativas a refugiados, a imigrantes, mas também questão de tráfico de pessoas e de trabalhadores também em situação de trabalho escravo. O pedido é de mais prazo, para que seja um prazo até o dia 9 de maio, exatamente para que as entidades que lutam, né, pela erradicação do trabalho escravo aqui em Minas tenham tempo e possam ampliar a sua participação nesse importante espaço aí de discussão política e, claro, que tentem aí esforços para que a gente veja uma reversão nesses dados absurdos que vimos na reportagem do Sidney Gomes. Então, são providências que a Assembleia está tomando junto a essa lei importante aprovada, mas que no dia a dia, né, todos os dias, a Comissão de Trabalho tem ficado atenta nessas situações para fazer esse enfrentamento aqui em Minas Gerais. Com certeza. Inadmissível. Exatamente. A palavra é perfeita para isso. Obrigada, Heitor, pela sua participação. Obrigado, Janita. E a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência também aprovou requerimentos relacionados ao seu tema em foco, políticas públicas para pessoas com transtorno do espectro autista. Veja esse e outros destaques dos requerimentos aprovados nesta semana. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência
pediu esclarecimentos à Secretaria Estadual de Infraestrutura e Mobilidade sobre a política de transporte público intermunicipal gratuito destinada às pessoas com deficiência, em especial às pessoas com transtorno do espectro autista. Os deputados querem informações sobre os critérios adotados para a concessão do passe livre às pessoas com deficiência, com foco na população autista, e também sobre os canais de denúncia ou reclamação para os casos de negativa ou dificuldade no acesso ao benefício. Já a Comissão de Direitos Humanos aprovou requerimento para uma manifestação de repúdio à vereadora Janaína Guimarães, do PL de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Janaína causou indignação ao se manifestar contra o repasse de verbas do governo federal para festas culturais, entre elas o Congado. Em um pronunciamento na Câmara Municipal, a vereadora usou termos pejorativos para se referir a essa manifestação cultural, provocando manifestações de repúdio em Uberlândia. Muito me assusta o governo federal ter dinheiro para mandar para a cultura, para fazer uma festa de cunho religioso, porque a gente sabe que é isso que acontece, fala que é cultural. Não é cultura de jeito nenhum. A gente sabe o que é isso aqui. Segundo o documento aprovado na Assembleia, a fala de Janaína desvaloriza a relevância histórica e cultural do Congado para o patrimônio imaterial do município. Qualquer tipo de ataque à cultura do Congado tem que ser visto como um ataque à população de Uberlândia no geral. Quero reforçar que eu jamais irei comungar com esse tipo deplorável de declaração que foi feito e que eu vou defender sempre a cultura do nosso povo. Outro tema tratado na comissão foi a cartilha Deu Ruim, Fica Frio, que trata sobre abordagens policiais e uso de substâncias ilícitas, elaborada pela Frente Mineira Drogas e Direitos Humanos. Os deputados querem explicações sobre o cancelamento da participação deste conteúdo educativo no Prêmio Maria Lúcia Pereira. O material, segundo a deputada Bela Gonçalves, foi alvo de desinformação. A cartilha ela é reconhecida, estava na etapa final de seleção em um prêmio nacional e depois de uma série de fake news e desinformações feitas pela extrema-direita, essa cartilha ela começou a ser perseguida e criminalizada. É uma lástima. Qualquer pessoa que pega a cartilha percebe a contribuição que ela tem para os direitos humanos. Ela não faz qualquer tipo de apologia ao uso de drogas e nem qualquer tipo de difamação ao trabalho da polícia, mas ela vem tentar contribuir para a redução da letalidade policial. A Comissão de Minas e Energia aprovou requerimentos com pedidos de providências ao governo federal para a suspensão imediata da criação de uma reserva de desenvolvimento sustentável no norte de Minas, até que a proposta tenha sido amplamente discutida com a sociedade. Os requerimentos foram endereçados aos Ministérios de Minas e Energia e Meio Ambiente e ao Instituto Chico Mendes, o ICMBio. Segundo o deputado Gil Pereira, do PSD, presidente da Comissão de Minas e Energia, a criação da Reserva de Desenvolvimento Sustentável, Córregos Tamanduá, Poções e Peixe Bravo, inviabilizaria economicamente o Alto Rio Pardo. O ICMBio está querendo fazer um outro parque, aumentando para mais 70 mil e que vai pegar uma abrangência, né, de conservação com mais de 180 mil hectares, que realmente inviabiliza economicamente e vai causar um grande desemprego na nossa região. No programa Visão Parlamentar, que começa às 7h30 da noite, entrevista com a deputada Chiara Biondini, do PP. A deputada mais jovem do país tomou posse um dia depois de completar 21 anos, a idade mínima exigida.
Olá, você que está assistindo ao Jornal da Assembleia, eu tenho um convite para te fazer. Daqui a pouquinho tem o Visão Parlamentar com a deputada Chiara Biondini, do PP, a deputada mais jovem do Brasil. A gente fez uma avaliação dos primeiros anos de mandato, das andanças dela por várias cidades mineiras. A deputada foi votada de norte a sul aqui em Minas Gerais e de pautas importantes, né, deputada? Gostou da entrevista? Qual que é o seu destaque? Exatamente, uma entrevista muito boa, acho muito promissora, acho que as pessoas deveriam assistir. A gente conseguiu falar aí resumidamente da nossa atuação, do nosso trabalho, e foi uma grande conversa aí para conhecerem mais do meu trabalho. Então, quiser conhecer mais um pouco da deputada Chiara Biondini, assiste a nossa entrevista daqui a pouquinho, então depois do jornal. Até lá. O Jornal da Assembleia fica por aqui, nós voltamos na semana que vem. Mas é só seguir ali o nosso portal lmg.gov.br para ter acesso a outras informações sobre o parlamento e também conteúdos aqui da TV, inclusive as reportagens que você assistiu aqui no jornal. Eu te lembro então que a gente está ao vivo todas as terças, quartas e quintas-feiras, às 7 horas da noite, e também segue a gente lá nas redes sociais. Te espero semana que vem, hein? Tchau!